Olá pessoal, a todos sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Carlos de Souza Advogados. A cada encontro nós trazemos um assunto naturalmente com um tema técnico da área jurídica, mas sempre com uma abordagem bem didática, bem prática, porque o nosso objetivo é trazer ou levar informação para você que nos acompanha, e desde já agradeço. E peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não custa nada. Também compartilhe esse vídeo e clique lá no gostei, na marcação, no like. E hoje nós vamos trazer novamente um assunto aqui já tratado, que é a recuperação de empresas, especificamente a recuperação judicial, mas agora com outro enfoque, porque está conosco aqui um empresário e amigo, Leandro Nascimento, tudo bem? Olá. Olá. O Leandro que passou e vivencia ainda, de certa forma, um processo de recuperação judicial, e certamente a nossa conversa trará um conteúdo bacana para pessoas que, de alguma maneira, possam se inspirar no aprendizado. Por um lado, muitas dores, mas por outro, um aprendizado. E também aqui ao meu lado, o meu sócio, amigo, irmão, Rodrigo Carlos de Souza. Rodrigo, seja bem-vindo também. Obrigado. Minhas saudações a todos, a você, a Leandro, aqueles que estão nos assistindo. E tenho certeza que o nosso bate-papo será muito proveitoso, tanto para nós quanto para o público que está prestigiando esse nosso bate-papo. Leandro, conta um pouco, antes de mais nada, da história da Nascimento Pré-Multados. O que ela faz, quando nasceu, e essa trajetória toda dessa empresa que é tão tradicional aqui no mercado capixaba. Tá, joia. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo podcast e pelo assunto. Espero contribuir, né, da melhor forma possível. Realmente é um tema que eu vivenciei recentemente, ainda vivencio muito de perto e gostaria muito de contribuir com outras pessoas que estiverem passando por situação ou que precisarem passar por situação parecida. Falando um pouco sobre a Nascimento, a Nascimento foi fundada pelo meu pai, né, em 88, então faz 38 anos. Ele fundou como uma empresa muito pequenininha, né? Iniciou ali uma operação singela. Foi o primeiro negócio dele e, com o passar dos anos, cresceu, né? Cresceu numa proporção bastante generosa, até principalmente na época do setor do granito, da ascensão do setor do granito no Espírito Santo. Isso foi a primeira alavancagem da Nascimento, foi alavancada pelo setor do granito, com galpões industriais, né? Esse negócio foi o que alavancou o crescimento da Nascimento. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Quando foi fundado eu tinha 5, né? E comecei a trabalhar com 17 anos com meu pai, enquanto ele cursava faculdade, fiz engenharia e depois administração. Não formei em engenharia, formei em administração. E comecei a trabalhar com meu pai com 17 anos. Com o passar do tempo eu fui assumindo ali a parte administrativa, depois a operacional, gostava muito da parte operacional, gostava da parte administrativa também, e nós compartilhávamos ali a gestão do negócio, até que meu pai resolveu abrir outros negócios em outros ramos, né? E aos poucos ele foi saindo da gestão da Nascimento, até que chegou o momento que eu assumi por completo. Mais ou menos entre 2012 e 2015 foi a transição. A partir de 2015, meu pai já não tinha nenhum tipo de participação na gestão da Nascimento, eu já operava ela sozinho. E aí eu passei por um segundo momento ali de alavancagem no mercado, que foi quando começaram os negócios de logística no Espírito Santo, né? Com incentivos diversos, primeiro Fundap, depois Investe. Isso trouxe muito crescimento para o Estado no sentido de armazéns logísticos, e a nossa empresa cresceu com o atendimento dos armazéns, a construção dos armazéns logísticos, que com o passar do tempo foi se ampliando, né? Fizemos grandes obras, algumas das maiores do Estado,
O Nascimento se tornou aí o maior do ramo, né? A maior empresa do ramo no Espírito Santo. E a partir daí, até 2021, que foi a época ali da pandemia, o crescimento foi muito grande e rápido, muito rápido mesmo, né? Principalmente os últimos 4 anos que antecederam a pandemia, o Nascimento, a cada ano, praticamente dobrava, né? Incorporando outros itens no portfólio, né? A ponto da gente chegar a fazer a obra por completo, né? Antigamente fornecia apenas a estrutura e aí chegamos ao ponto de fazer a obra por completo, ainda num formato de obra por empreitada, né? E, enfim, aí até a pandemia foi quando a gente começou a passar por alguma dificuldade, né? Lógico que empresário passa por dificuldade durante toda a sua trajetória, né? Isso acho que é comum, né? E aí você tem os altos e baixos, mas nessa época foi quando a gente começou a entrar o baixo foi muito baixo, né? A gente começou a entrar numa mas mais complicada. Antes de você falar do momento que trouxe essas dificuldades, essa crise, eu queria, Rodrigo, na esteira dessa história muito resumida, né? Muito resumida, mas é uma história sem dúvida inspiradora, que a gente que está no ramo aí há 35 anos, que tem o nosso escritório, nós temos a nossa própria história, mas não vamos falar dela. Mas a história que a gente ouviu aqui do Leandro é o que nós vivenciamos a todo tempo, de pessoas que começam pequenas e vão desbravando. Você vê uma empresa já na segunda geração. Eu acho que isso remonta muito à questão da resiliência, da inovação, da persistência, não é isso? Exatamente. E eu acho que a empresa, para chegar no nível que chegou a Nascimento e muitas outras, tem muito a ver com a reputação, a idoneidade da empresa, dos seus gestores, a credibilidade conta muito. Tanto conta muito que, quando o Leandro nos procurou, a primeira coisa que nós fizemos, aí ele contratou o nosso escritório para darmos início ao estudo da viabilidade da RJ, da recuperação judicial. A gente iniciou as negociações prévias e o que eu percebi foi a credibilidade da empresa. Então, nós tratamos com todos os credores, sempre, tanto nós, advogados, como você, enquanto gestor da Nascimento, a gente sempre tratou com a verdade. É fundamental que numa situação dessa a gente seja, tanto o empresário quanto os seus advogados, sejam 100% transparentes com os credores, para que a possibilidade de uma boa negociação ela exista e se concretize. Não é verdade? Sim. Não foi essa a nossa experiência, Sem Leandro? dúvida, sem dúvida. E por falar nisso, quando é que veio a decisão? Quando é que você entendeu? Eu preciso daquilo que a lei chama da proteção contra credores, não no sentido de enfrentamento, mas contra as execuções, as cobranças. Quando é que você viu que esse era o caminho? Talvez nisso não seja referência. Você acha que demorou? Talvez eu demorei demais para tomar essa decisão. Na verdade, quando nós os convidamos, né, o Dr. Sérgio e o escritório, para poder iniciar esse processo, nós não tínhamos ainda nem a certeza de que haveria uma recuperação judicial, porque quando aconteceu a pandemia, nós tomamos lógico que a situação já na época havia ali, a empresa trabalhava bem, tinha o seu endividamento, mas contornado,
fluía bem, tinha um resultado bom, era uma empresa operacional bacana, muito reconhecida, estava com bastante obra. Não sei se isso foi bom ou ruim, na verdade eu enxergo depois como ruim naquele período. E aí parou tudo, né? Na verdade, esse foi o problema, porque quando aconteceu a pandemia, o que o mercado enxergava era que os preços iam cair, porque quando cai a demanda, o preço cai porque o mercado normalmente age dessa forma. Porém, não sabemos ao certo se foram pelos incentivos que o governo concedeu ou por que motivo, o mercado de construção civil durante a pandemia aqueceu ao invés de diminuir. Então, a demanda dos materiais de construção subiu muito. E nós tínhamos muitos contratos a preço fechado e operávamos naquela época com baixo capital de giro e a obra acontecia e à medida que a obra acontecia, nós fazíamos as aquisições dos materiais para aplicar nas obras. Como as obras eram a preço fechado e o preço subiu assim numa escala exorbitante no setor da construção civil, o aço, que é a nossa principal matéria-prima, chegou a mais do que dobrar o preço, né? Ele chegou a ponto de alguns tipos de aço a triplicar o preço. E como os preços com meus clientes eram fechados, eu não tinha oportunidade, esse era um grande diferencial que eu oferecia quando eu vendia, que era a garantia de um preço certo quando ele decidia construir a obra, porque meus clientes normalmente são investidores e eles esperam o resultado depois com a alocação do imóvel. Então, para eles, o preço era muito importante. Eu até reconhecia isso, tanto que eu reconhecia que por muito tempo eu tentei bancar o prejuízo. A gente começou a ter prejuízo nas obras por esse aumento de preço e nós tentamos bancar de caixa esse prejuízo, acreditando que em breve isso ia se retomar, ia voltar ao normal. E isso foi escalando, né? Tomando empréstimos e atrasando fornecedores. E como o doutor falou, a gente tem realmente uma credibilidade muito grande no mercado. Devo isso ao meu pai, isso não pode deixar de ser dito, porque meu pai assim, ele tem um relacionamento fantástico com o mercado, né? Sempre prezou pela honestidade, isso eu acho que é o grande diferencial dele, eu acho que qualquer pessoa vai dizer isso dele. É verdade, né? Sem dúvida. Sim. E eu tento replicar, né, a trajetória dele. E com isso, pela credibilidade que nós tínhamos, nós tivemos a capacidade de tomar muito capital também, né? Para poder se reestruturar e tudo mais, acreditando que eu ia bancar aquele prejuízo por um período e que isso ia se reverter em algum momento. E aí nós deixávamos de comprar, né, atrasando a obra, esperando o preço baixar. E ao invés do preço baixar, ele subia de novo, e a informação do mercado era que o momento ia baixar. E aí, ao invés de ele baixar, ele subia, até que a gente não conseguiu mais, né? Eu não conseguia girar o mercado, a obra parou, tentei repactuar com os clientes e não consegui. Quando não conseguia repactuar com os clientes, não conseguia comprar, não conseguia executar a obra, parei. Só que quando nós chamamos o Carlos de Souza e nos reunimos ali, meu pai ajudou até nessa decisão na época, né? Ele me apoiou nessa decisão, apesar dele já não ter na época mais participação direta. Mas me ajudou na decisão. O primeiro momento, a única alternativa que a gente via era fechar a empresa. É verdade. Né? Nós havíamos decidido fechar a empresa. Deixa eu te interromper, porque o que o Leandro disse tem muito a ver com a honra, você honrar a sua palavra. Exatamente. Então, tudo que se passou, ou seja, em nenhum momento se pensou, vamos abandonar as obras. Não. Há um contrato, há uma palavra que é dada, você tem que honrar. Claro que nem sempre isso é possível, porque há situações que fogem da sua própria capacidade. Mas a pessoa que tem a honra, que tem uma palavra, que tem peso, ela faz tudo, às vezes, o impossível para manter a sua palavra, né? Sim, sim. E foi exatamente isso que a Nascimento fez. Me recordo muito bem que com cada credor a gente explicava o que o Leandro especialmente aqui, na parte bancária, né? Na parte bancária. Eu me lembro que com uma das instituições bancárias que a gente negociou, eles ainda estavam um tanto inseguros e eu os convidei
a fazer uma visita na empresa. Eles visitaram a empresa, viram que era um empreendimento sério, que estava realmente passando por um momento difícil por conta da pandemia e que tinha total possibilidade de se recuperar, e porque a gente precisava da adesão dos credores para, na Assembleia, a gente conseguir um bom plano, né, de pagamento, e a gente obteve êxito porque eles viram a seriedade com que a empresa estava tratando a situação, viram o histórico da empresa. A gente se pergunta, quando um empresário diz, eu estou com a crise, né? Aí faz uma apresentação do seu passivo, etc. Uma pergunta que a gente sempre faz é, tá bom, se a gente entrar com uma recuperação judicial, você vê chance no seu negócio, comercialmente falando? Porque a recuperação te dá um fôlego. Você entra, durante 6 meses de início, todas aquelas cobranças são suspensas, isso pode ser renovado por mais 6 meses, ou até por mais tempo, mas nada disso vai fazer sentido se comercialmente a empresa não conseguir se desenvolver novamente, estar bem repostada, bem reposicionada no mercado. E nós fizemos essa pergunta. Você, mesmo no momento mais difícil, você sempre acreditou no potencial, na marca, nos produtos da empresa? Um dos defeitos até foram palavras de um cliente, é que nós não abrimos mão da qualidade mesmo nos momentos difíceis. Então, nós, acho que decorrente do nosso trabalho, fomos muito reconhecidos aí quanto à qualidade do que nós entregamos, né? A honestidade também acho que pesou bastante, mas acho que acima de tudo a qualidade do que nós entregamos, não só do que nós entregamos no produto final, mas de como nós nos entregamos ao negócio e trabalhamos para que ele aconteça. E isso eu ouvi palavras de clientes e tudo mais, isso me fortaleceu nessa época. Então, foi quando a gente ali de fechar, decidiu ir pela recuperação judicial, depois que os doutores apresentaram quais eram como funcionava a recuperação judicial, não tinha nem me inteirado do assunto, né? Eu estava arrasado com a situação na época, mas levantei a cabeça na época com as informações, a gente enxergou ali uma possibilidade de retomar. Antes de retomar, conversei com alguns clientes parceiros, clientes que já vinham atuando com a gente há algum tempo, e as palavras deles nos fortaleceram, né? Então, eu acreditei desde o princípio, sim. Posso dizer que sim. Seja com clientes ou fornecedores, entre portas abertas e fechadas, ou que se fecharam, o que mais prevaleceu? Portas abertas? Olha, vou te dizer que portas fechadas foram quase nulas em nenhum dos dois lados. Vamos falar aí que fantástico. Entre clientes e fornecedores eu não tive portas fechadas. Eu não posso reclamar disso. Graças a Deus eu tive muito apoio dos meus clientes, dos meus fornecedores também. Ok. Ou seja, isso é muito importante, Leandro e Rodrigo, porque há um medo, e esse medo ele é real, ele Sim, tem claro. Razão de ser. Sim. De que os seus fornecedores, quando a gente fala fornecedor, é de produto, de matéria-prima, no seu caso, mas fornecedor Sim. de serviço, fornecedor de capital também, no caso de instituições financeiras, Sim. e os seus clientes, o mercado. É natural que o empresário fique amedrontado, eu vou ser marginalizado, eu vou ser afastado do mercado, e isso pode acontecer, é uma realidade, nós não podemos fugir dela. Agora, além da história, da qualidade do produto que você já disse, daquilo que foi o trabalho do seu pai durante décadas antes, no relacionamento, nas conversas que você tinha, Leandro, tanto com fornecedores como com clientes,
O que você destaca, e pode ser um aprendizado para outros empresários, Claro. que tenha sido a fonte de maior êxito para que as portas continuassem abertas? É óbvio que houve apreensão da minha parte nesse sentido, né, de como eu seria visto no mercado. Por isso que eu falei que antes de eu tomar a decisão, eu conversei com clientes e fornecedores. Principalmente dos fornecedores, havia um burburinho que nós ouvíamos de bastidor de que a recuperação judicial é um caminho para a falência, né, e nunca foi nosso objetivo. Na verdade, o objetivo meu foi o contrário, foi falência e depois optei pela recuperação judicial, sim, com o objetivo de recuperar, né? Eu acho que algumas empresas praticam de alguma coisa nesse sentido, de usar da recuperação judicial para falência, e não era o nosso objetivo de forma nenhuma. E no início, precisamos chamar os fornecedores, conversar, explicar a situação. Foi bem recebido, mas há apreensão de fato de que não pudesse não ser. Houve o comentário no início de que não seria, né? Mas à medida que as empresas viram que o nosso objetivo era acontecer, tanto é que hoje os meus fornecedores são os mesmos que são meus credores na recuperação judicial. São pouquíssimos novos fornecedores. Vou botar aí que 90% do meu quadro de fornecedores são credores na recuperação judicial e continuaram fornecendo e continuaram praticando no mercado. É óbvio que a credibilidade financeira não é a mesma, né? Você, para tomar uma decisão desse tipo, você tem que ter ciência disso. Não adianta achar que você vai ter crédito para comprar como tinha antes. Então, você tem que estruturar a operação. É uma reconstrução. A operação de venda tem que ser estruturada corretamente. Então, se você vai vender, você tem que equilibrar bem o caixa. Então, você tem que restabelecer um trabalho de administrativo na empresa para que essa confiança seja restabelecida com os seus fornecedores, que obviamente vão ter algum receio, mas não foi difícil restabelecer, para ser sincero. Talvez possa ser para outras pessoas, é difícil porque eu acho que depende do mercado. Eram parceiros muito antigos, né, com quem a gente sempre atuou com muita transparência. Então, acho que nesse momento é a hora de ser mais transparente, né, expor o que está acontecendo, tentar encaixar ali um fluxo de caixa curto. Foi algo que a gente fez muito com os clientes, né, encurtar ali a forma de pagamento, porque isso trouxe segurança para o cliente. Claro. Porque eu não recebia sinal, antigamente eu recebia sinal. Eu parei de receber. O cliente não vai pagar um sinal de uma empresa que não tem a certeza de que vai se recuperar. Então, ele parou de pagar o sinal, qual foi a necessidade? Foi encaixar ali os recebimentos com os pagamentos de curtinho prazo para não criar uma carteira de débito com o fornecedor. Então, eu usei como se fossem microcréditos, né, de pequenos períodos, pagando a cada semana, a cada 15 dias, para restabelecer essa confiança. Diga-se a essa altura, o plano na recuperação já foi homologado, né? Isso. E essa fase Exatamente. já passou. Muito bem. Leandro, para a gente encerrar, pode deixar uma palavra final aqui? Bom, eu só tenho que agradecer ao Carlos de Souza, aos meus clientes, meus fornecedores, né, que foram importantíssimos para que a gente conseguisse fazer essa recuperação. Não posso dizer que é fácil, não tem nada que é fácil no mundo empresarial, né? Ainda estamos em processo de recuperação, mas acho que podemos dizer que ela caminha para um sucesso absoluto. A fábrica está crescendo de novo, né? E hoje no mercado muito bem estabelecido, com grandes obras grandes em andamento, obras grandes em negociação. E então, assim, eu acho que, voltando à sua pergunta do início, eu acho que é muito importante que a pessoa tome a decisão mais cedo, né? Eu demorei. Se eu tivesse feito mais cedo, talvez fosse menos difícil. Mas não, acho que tem que ter, se tiver coragem, se tiver garra, consegue, né? E o mercado no início assusta um pouco, mas depois a gente consegue se encaixar. Então, o que eu tenho a dizer é isso, é gratidão a vocês, gratidão ao mercado, né? E espero que outras pessoas que passarem por isso consigam ter o mesmo sucesso que a gente está direcionando e caminhando.
Tá bom. Leandro, Tá bom? obrigado. Obrigado. Por essa conversa, Rodrigo também. E a você que está conosco, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu gostei, o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e até o próximo episódio do nosso podcast. Até logo. Um abraço.